Nidomino Yusha capítulo 166, volume 06. Capítulo 166, Conversa fiada, XXX. XXX, erro, desconhecido. 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 Sem traços de poder mágico divino ao redor do local onde foi detectado da última vez. Possibilidade de retirada para o pseudo-santuário ou permanecer dormente dentro do corpo de uma forma de vida do mundo inferior. Determinando a essência do propósito de ação do alvo pelo registro de intervenção na hora da transferência interdimensional do visitante número 538 com o número de terminal 6963 do plano inferior, desconhecido, incerto. O objetivo primário da ação é presumida sendo a proteção do número 538. Contudo, não houve ação interventiva subsequente, o que traz a questão sobre sua verdadeira intenção. Durante a transferência interdimensional espontânea do visitante número 538, houve um traço de repetida interferência do Deus da dimensão coordenada N89B55SJ778. Nenhum caso similar no passado. Há um grande número de eventos similares em outros mundos, repatriações de indivíduos de volta para seus mundos originais. Pedido para divulgação de informação para referência. Rejeitado. Recusa de divulgação. Branco, 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 branco. Teve expressões leves, como o som de um sino, bem como um som vocal transparente digno desse som, ressoando. Dentro de uma sensação desobstruída de distância num vago espaço branco, a mulher estava sentada sozinha no centro. Não, para dizer sozinha não é bem preciso. Um número de fadas flutuando ao redor estão atendendo ela. Pelas bocas da mulher e das fadas, vozes insípidas sem qualquer emoção se sobrepõem como que ignorando umas às outras. Soava como uma máquina, ao invés de uma voz. O fato que todas as vozes saindo de suas bocas eram a mesma voz, também trazia uma impressão inumana arrepiante. A peculiaridade do visitante número 538 é reconhecida como um caso de resposta imediata. A prioridade diminuída pela liberação de recursos ao rebobinar as coordenadas temporais, combinado com o ritmo de acúmulo de recursos de novo, ela foi reestabelecida como de alto nível. Prevendo o comportamento do visitante 538. A falta de racionalidade é determinado como sendo uma insuficiência de habilidade devido à forma de vida do mundo inferior, de acordo com os registros de comportamento, é pensado ser um ato com o objetivo de eliminar duas formas de vida únicas de baixa prioridade. O cenário de remoção do artefato foi revisto novamente. Usando o número de terminal E57 do plano inferior, isolando o visitante número 538 do campo de batalha, propondo a remoção de elementos incertos pela sequência de advento do mundo inferior. Aprovado. Progresso da sequência de advento do mundo inferior usando o número de terminal 6965 do plano inferior, atualmente em 58%. Observação de um leve atraso em progresso, prevendo deficiência na habilidade devido ao baixo ritmo de sincronização da alternativa. Para poder propelir o plano, transferência do cristal de proteção divina para o número de terminal 6963 do plano inferior através do número de terminal E57 do plano inferior. Doravante acelerando o espalhamento da semente da árvore mundo. Um cabelo comprido que se espalha por todo o chão mesmo quando está sendo preso num estilo de cabelo em coques dos dois lados da cabeça. NT, imaginem um cabelo estilo da Sailor Moon, uma expressão estilo de boneca sem expressão, e uma aparência bem vestida que poderia até ser dita como estando exageradamente bem vestida. Roupas, similares a Robe Shinto, tinham uma santidade simples mais solene. Contudo, mesmo quando haviam tantos pontos notáveis, somente uma impressão rotulava a mulher. Possibilidade que os traços do sujeito sejam naturalmente apagados pelo tempo do advento, mínima. Sequência de advento de emergência no caso onde remoção de traço intencional for tentada, está seguindo em modo de stand-by. O excesso de energia está divergido para melhorar o sensoriamento, erro de conexão durante a detecção de poder mágico divino e o advento de emergência é menor do que 1 ponto. No evento de um caso similar ocorrer,
a probabilidade de apreensão do deus local, Luna, é de 73%. Isso é, branca. Branquidão esmagadora. Cabelo, olhos, pele e roupas são todos brancos. As fadas flutuando ao redor são brancas também. Mesmo quando o espaço em si é branco, não, na verdade, a branquidão do espaço em si parece ser um reflexo da mulher, uma intensa cor branca como que se todas as outras cores tivessem sido esquecidas. Nenhuma penumbra, mas um branco que não permite nenhuma única impureza. Prevendo a obstrução do Deus da Terra na aquisição da ainda adquirida autoridade mundial. Intervenção através do visitante número 538, exceto o irregular, é impossível devido ao pacto dos deuses. A possibilidade de nova intervenção é negada. O número de atrasos no plano de operação devido à intervenção do Deus da Terra é 897,561 operações. Ao todo, é essencial expandir as medidas para contrariar a influência do Deus da Terra ao eliminar o Deus local, continuando a fazer ajustes para a execução da operação. A divindade, a divindade, a divindade. Para realizar o dever do verdadeiro Deus. Naquele espaço vazio com nada, apenas a voz branca reverberou. Yo, faz um tempinho, Princesa Sama. A entonação das palavras, que somente no fim era instável, ressoaram próximo da borda entre o reino Aurélia e a teocracia lunaria. Era a sala de operação de um forte no território do reino. Qual a situação de batalha atual? Levará mais alguns dias para organizar os reforços retirada da linha de frente temporariamente, e o mais rápido possível, com as transformações trazidas pela semente nos poucos cidadãos remanescentes que sobraram. Isso não vai chegar a tempo. Ao dar as sementes para pessoas ordinárias que não receberam treinamento, a maioria delas se tornarão apenas bonecos de madeira. Em resposta ao endemia que apareceu sem aviso, os soldados viraram suas lanças para seus oponentes sem uma nota de surpresa. Os oficiais comissionados que tinham mapas espalhados por toda a mesa e traçavam estratégias para a guerra contra os demônios, também, continuaram a conversar como se nada tivesse acontecido. Endemia era para ser uma elfa pelo que entendi, mas agora é um homem, vamos ver o que sai. Eles apenas continuaram a atuar no papel que lhes foram dados de maneira fiel e honesta. Todo mundo naquele lugar parecia ser um robô que se comportava como se fosse um programa fixo. Exceto por duas pessoas, Endemia e a garota. Essa é a Endemia? Como de costume, que método deselegante de entrada. Princesa Lesia olhou para o alto elfo em seu robe cinza usual com um olhar frio. A Lesia, usando sua vestimenta usual próximo do campo de batalha, sentou num sofá macio junto com uma pessoa usando uma armadura de metal fino que escondia seu rosto. Ora, está tudo bem, não está? A princesa e eu não somos tão bons amigos? É inútil, não importa o que você diga. Então, quando você desaparecerá desta vez? Já acabou com aquela sua tão chamada emergência? Você é tão fria. Um endemia brincalhão, e uma lesia gelada. Mas, a verdade é que eu realmente não posso relaxar muito. Nosso Deus é um baita de um escravista, veja só. Então, apenas conclua seu assunto o mais rápido possível. Alhaia, não seja tão impaciente. É um presente da deusa, sabia? Era algo como uma bola de vidro transparente que Endemia entregou para Lesia. No centro da esfera, que era por volta do tamanho de uma bola de softball, uma pena branca pura revestida em pálida luz branca estava embutida. Isto é, cristal de proteção divina, o mesmo tipo de objeto que o cristal sagrado que a teocracia possui. Você disse cristal sagrado? Isso significa que o poder mágico do grande espírito, não, de Lunaris Sama está contido nele? Exatamente. Se isto for usado, a velocidade de produção das sementes da árvore mundo será aumentada grandemente. Use isso para avançar rapidamente com o plano. Houve qualquer mudança no desenvolvimento. Um irregular voltou para este mundo de novo. Irregular. Oh, você quer dizer aquele ex-herói?
Alesia respondeu sem qualquer interesse em particular. Isso mesmo, graças a ele, eu estou sendo explorada até o talo. Ainda assim, você também mudou bastante. No começo, você era tão obcecada com o antigo herói. Bem, não é como se eu não estivesse mais interessada naquele monstro. Afinal, Alesia sorri do fundo de seu coração e bate sua mão na armadura sentando ao lado dela. Por que eu agora? Tem a Amnesia Onéis-sama comigo. Um sorriso encantador feliz, realmente feliz. Bem. O cristal também é útil para ajustar essa boneca, ops. Um espinho de ferro chamado do nada atacou Endimia, e a espada mágica de Endimia repeliu ele. Boneca. Se você vai fazer comentários que insultem minha Amnesia Onéis-sama, eu seriamente te desmantelarei dessa vez. Oh, assustador, assustador, foi mal, essa coisa é uma muito importante Amnesia Onéis-sama afinal. Sim, com toda certeza ela é o Fufu. A atmosfera perigosa sumiu como se tivesse derretido, e um sorriso macio retornou para Alesia de novo. Minha nossa! Honestamente, só quando se trata de controle de poder mágico, você verdadeiramente é de primeira classe. O exato oposto da sua irmã, que tem um alto nível de empatia, então num sentido, vocês merecem uma a outra, eu acho. Endemia riu, enquanto olhava para a espada em sua mão desaparecendo como algo que não é nem areia ou pó. NT, aqui em inglês foi usado o pronome feminino, acho que o gênero de Endemia é o mesmo de Oshino ou Ji, de Monogatari. É apenas natural, Amnesia Onéis-sama e eu somos irmãs incríveis. Então agora, eu acho que é para o meu próximo compromisso então, furtivo. Fufu em UN. Endemia sorriu descaradamente no fim, e desapareceu com a luz do teleporte. Alhalhahaha. Depois que Endemia desapareceu, eu ergui minha voz, incapaz de aguentar minha risada. A coisa boa que eu tinha pensado em colocar minhas mãos de um jeito ou de outro, de algum modo pousou bem nas minhas mãos tão fácil assim. O fufufu. Olhando para este tão chamado cristal de proteção divina que Endemia trouxe. Com isto, todas as necessidades estão prontas. Ah, depois de tudo, concito, nós iremos. Um pouco mais, só um pouco mais, Onéis-sama. Eu definitivamente irei. Reviver você, Onéis-sama. Não tem partes que eu tenha realizado, eu acho que este jogo também está prestes a acabar. Ainda, eu fui capaz de passar o tempo de um jeito bacana, acho que eu estava certa. Um pequeno suspiro demonstrando afeto profundo. Agora, por favor mantenha isso excitante até os créditos do fim. O último heróico. Sobre o autor da postagem. 167. Tradutor, Tiros. No dia depois de retornar ao hotel, eu dei um suspiro. Entendo. Eu acho que com isto está resolvido. Na janela de status em que eu espiei, naquela hora, a marca de um traidor estava inegavelmente gravada nele. Valeria 58 anos homem raça homem-baleia. HP, 6.882 3.882 mais 3.000 MP, 4.569 2.569 mais 2.000 level, 98. Força, 2.699 mais 2.000 vitalidade, 2.357 mais 2.000 estamina, 3.390 mais 2.000 agilidade, 1.418 mais 2.000 poder mágico, 831 mais 2.000 resistência mágica, 1.491 mais 2.000 skills únicas, percepção auditiva absoluta skills, Taijutsu LV15 rastrear LV10 ocultar presença LV5 artes marciais LV2 manipulação corporal LV3 esfolar LV5 magia do tipo de aperfeiçoamento magia d'água LV8 bestificação LV10, concedido, condição, saudável, contratado com a rainha das fadas, oculto. Vamos agir independentemente hoje Oni-sama disse isso durante o café da manhã no dia seguinte ao que fomos para a guilda. Depois de uma discussão coerciva, intimidadora, nós fomos capazes de recuperar alguma compostura.
Parece que o trabalho do governo em todos os mundos leva algum tempo, no que a conversa foi concluída com tendo que aguardar por cerca de 2 semanas, incluindo fazer os arranjos necessários. De acordo com a antecipação do Oni-sama, parece que não levará tanto tempo assim, mas decidimos esperar alguns dias para ver a reação deles. Daqui em diante, nós talvez tenhamos que ficar em alerta, então pode ser uma boa ideia descansar para se aliviar e se refrescar. Era a narrativa. Deixe-me ver, talvez eu deva checar a livraria. Eu gostaria de procurar alguns livros ilustrados de monstros, e talvez contos de fadas únicos deste mundo. Como eu também tenho este tanto de dinheiro comigo. O som de grandes quantidades de moedas de ouro se esfregando foi feito. Contos de fadas, parando para pensar, esse era o hobby da namorada do Yuto-san. Repentinamente, o cheiro de um vento lamentoso estava vindo do Yuto-san. O cheiro de dor, como que o cheiro de asfalto queimado estava misturado com o cheiro da floresta noturna. Uma habilidade olfatória empática mediada pelo vento, que eu recebi enquanto melhorava minhas habilidades neste mundo. Tome cuidado com os livros nas livrarias de segunda mão, porque insetos podem ter chocado neles se você tiver azar. Somente as partes mais importantes terão buracos, e isso pode te levar a ter noites sem sono. Haha, eu acho que eu terei que manter meus olhos bem abertos então. No que Yuto-san deu um sorriso torto desses, ele foi para a cidade depois do café da manhã. Então agora, Oni-sama. Oni-sama, você não tem nada em particular para fazer hoje, né? Esta era minha primeira folga desde que eu vim para este mundo. Pensando sobre isso assim, esses foram dias bem infernais. Eu sei que é urgente eu ser capaz de me dar conta numa luta neste mundo para poder garantir minha segurança. Não dando conta disso, é o Oni-sama quem tem que compensar por isso, né? HM. Isso mesmo, eu acho que eu apenas ficarei folgando na cama o dia todo. Eu estou abatido de ficar tão enfurnado na dungeon. Fuá, Oni-sama deu um grande bocejo no que ele guardou a louça. Eu não desgosto particularmente do recente Oni-sama selvagem, e até seu comportamento largado como ele era no passado é meio fofo. Por ora, eu vou voltar a dormir. Mai, você também devia tirar seu tempo hoje e descansar bem. Ok, Oni-sama. O Oni-sama que se levantou sem nada além de dormir na cabeça. Eu vi ele partir retornando para seu quarto que era alugado, no que eu continuei bebendo relaxadamente meu chá. Se eu não acertar o timing, falharei. Isso sendo dito, apesar de inesperado, será apenas nós dois, uma oportunidade dessa, eu seria louca em não tirar vantagem dela. NT, filha, você é louca justamente por tentar tirar vantagem disso. Enquanto perdida em pensamentos, eu esperei o tempo passar, e segui para dentro do quarto onde o Oni-sama está. Foram-se cerca de 20 minutos desde que o Oni-sama retornou para seu quarto. Oni-sama que foi para a cama deve estar cochilando bem bacana, e deve estar na hora certa de sua capacidade de julgamento ter caído. No que eu entrei quietamente no quarto dele, eu abri um botão das roupas deste mundo e soltei meus peitos. Oni-sama que recuperou suas memórias deste mundo, se tornou bem sensível a presenças. Mesmo quando ele estava num transe, ele parecia estar ciente do fato que alguém entrou no quarto. Contudo, parece que ele percebeu que sou eu quem entrou, e eu podia ouvir o som da respiração bem regulada dele. Então agora, Oni-sama, por favor com licença. E eu me rastejei forçosamente para a cama do Oni-sama pelas costas dele. HM. Ei, Mai. Iao, boa noite, Oni-sama. Eu comecei a fingir que dormia, ignorando o Oni-sama que estava um pouco abalado. Nossa, Sig. Desta vez, eu não esqueci de segurar apertado as costas do Oni-sama. O ingênuo Oni-sama fechou seus olhos no que ele desistiu. Isto é perfeito, exatamente como eu esperava. Eu tinha pensado que talvez, eu possa ser rejeitada pelo presente Oni-sama. Ao ponto onde eu tinha até me preparado para chorar só por precaução, mas eu acho que eu estava pensando demais. Assim como antes, Oni-sama aceitou a Mai.
Eu devia saber. Oni-sama é meu Oni-sama. Isso mesmo. Oni-sama é definitivamente meu Oni-sama. Ele é meu. Não importa o que aconteça, ou quem ele encontre, ele é meu Oni-sama. Nunca se separando, Oni-sama sempre ficará ao lado da Mai. Que é a razão de eu nunca acordar pulando quando eu sonho do Oni-sama indo para longe. Oni-sama, 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 eu absolutamente nunca irei me separar do meu amado Oni-sama. Absolutamente, nunca. Absolutamente, você ficará junto da Mai. Enquanto percebia o cheiro do Oni-sama, eu fechei meus olhos sem soltar as costas dele. Entendo, então neste mundo, sugadores de sangue e vampiros são duas coisas distintas. Eu continuei passando pelas ásperas, grossas páginas de pergaminho. O que eu tenho em minha mão era um livro de aparência anciã com o título Monstros que estão mais distantes da morte. Eu achei que não iria doer aprender sobre os monstros, e se eles são monstros poderosos como o título sugere, eu gostaria de obter suas habilidades algum dia. E de verdade, o livro continha algumas informações sobre os monstros poderosos. A sensação de ler letras estranhas tão normalmente ainda parece meio esquisito, mas é muito conveniente. Se ao menos este fosse o caso no meu mundo original. Não, eu não precisaria disso de qualquer jeito, este tipo de habilidade. Shiori, que era chegada em colecionar contos de fadas, seu hobby se intensificou ao ponto onde ela começou a pedir livros de fora. Para esse fim, ela era tão hardcore que chegou ao ponto onde ela aprendeu inglês, bem como mandarim, hindi, espanhol, português e russo só para que ela pudesse ler suas publicações. Isto realmente me leva de volta àqueles dias sofrendo com caracteres que eu nunca tinha visto. Que é exatamente o motivo de eu ter sacudido minha cabeça quando eu pensei, e se eu tivesse a habilidade de ler línguas desconhecidas desse jeito lá no meu mundo original? Por que aqueles dias quando nós dois tínhamos dicionários em uma mão procurando por palavras que nós não entendemos para poder prosseguir, eram memórias felizes da minha vida. Eu olhei para as colunas de livros enfileirados no canto. Uau! Esse é um monte de livros do mundo diferente, e outro ponto. Eu sinto que eu podia ouvir uma voz assim de algum lugar. Mesmo quando eu consigo claramente imaginar Shiori dizendo isso animada. Mas, ela não está aqui. Eu não posso mais ver ela sorrir. Por quê? Por que é assim? Por quê? Eu. Furra, uou, não é bom. A tiazinha vai gritar comigo de novo. Eu retornei aos meus sentidos graças à voz da Beastin com cabeça de rato que parecia ser a lojista da livraria de segunda mão e estava cochilando desde que eu entrei. O sangue do lado animal parecia ser forte e difícil de perceber a idade dela, mas aparentemente ela era meio velha. HM. Um cliente. Por favor, mantenha as olhadinhas num mínimo, ok? Depois de fazer um gesto de esfregar seus olhos várias vezes, ela disse isso, dando uma bufada. Oh, me desculpe. Eu dei um sorriso leve e fechei o livro. Por favor, me venda este livro e aquele, bem como aquele ali para mim. Ou, se você vai comprá-los, então não tem problema. Depois de expressar minhas intenções de realizar compras, a atitude dela mudou 180 e ficou animada. Este é o custo, certo? Sim, está exatamente, oh, desculpe. A lojista pegou e derrubou 5 moedas que eu tirei, e as moedas deram um som leve no que rolaram no chão. Ok então, eu levarei os livros. Oh claro, obrigada pela compra. Eu olhei para a lojista que estava de joelhos, e então deixei a loja. Sobre o autor da postagem. Capítulo 168. Aia. A intensa luz do sol caindo como que me esfaqueando queima minha pele, e eu sinto o vento exageradamente seco arranhando a pele queimada. Alhalhahaha, sério. É muito barato, senhora. Que tal esta carne de sapo galaxa que pode dar ao Dana-sama grande vigor como o jantar de hoje? MT. Dana-sama é marido. Uso bastante em TWWCP mas acho que nunca usei aqui.
Você ouviu a história do herói do reino? Inacreditável, né? Ele orquestrou sozinho a aniquilação do exército demônio. Ei, me dê outra bebida. As vozes dos monstros. É quase como um zunido nos meus ouvidos. Eu sinto como se eu fosse ser engolido por este mundo incerto se eu não ficar firme nos meus pés em percepção. Honestamente, um mundo desses. Um mundo que devorou a vida da Shiorine. Eu desejo que tudo apenas perecesse. Como eu pensei, eu não consigo entender este lugar, Kaito. Teria sido melhor só matar toda e qualquer pessoa. Eu só via a silhueta das criaturas ao meu redor se divertindo enquanto pisoteavam na pessoa que era preciosa para mim. Os cidadãos deste mundo que sacrificaram a Shiorine, todos eles deviam apenas cair mortos. Tudo isso era insuportável, Fosse o então pensamento eu de um dos alterei meu magos. caminho evitando o contato, como que tentando escapar. Era tão mais fácil para mim quando eu estava lutando na dungeon. Eu só não podia cessar com os xingamentos saindo da minha boca. Que é o motivo de eu saber que este é meu divisor de águas. Totó, NN Ops. Droga. Eu tropecei para frente pelo impacto da colisão. A outra pessoa também foi capaz de se segurar sem cair. Oh, eu sinto muito. Olhando para cima, lá estava um homem de pele clara vestido num robe cinza. Um elfo. Esta é minha primeira vez vendo um. Uma longa e fina estatura, e orelhas pontudas escapando de trás do gorro. O tom misterioso da cor de olho que não é nem dourado ou cinza ou nem branco parecia de algum modo bizarro. HM. Oh, poderia isto também ser a direção da deusa Sama. Uma voz levemente elevada de um jovem homem, como que grudando no ouvido. E ainda mais rápido do que eu podia perceber o motivo, a voz soou sinistramente nos meus ouvidos. Ele era um homem que é a própria encarnação da palavra suspeito. Ei mano, você se importa em me ouvir um pouco? Eu sinto muito, eu tenho coisas para fazer. Você também não parece estar ferido, então por favor me dê licença. Uou, calma só um pouco, mano. Este cara. O homem segurou meu braço no que eu estava prestes a sair. Naquele momento, um arrepio de calafrio passou pela minha espinha. De algum modo, a mão parecia como se estivesse em contato direto com os ossos dos mortos. Um alarme instintivamente ressoou no fundo da minha cabeça. Deixe meu. Mas. Diga, mano. Não tem alguém que você gostaria de ter de volta? Ouvindo aquelas palavras, eu reflexivamente parei meu movimento. Você não deve ouvir. Algo dentro de mim estava desesperadamente gritando. Contudo, até aquele grito era como se estivesse rindo de mim, me capturando. Bom, que honesto. Então e se eu tiver? E se eu te falar que eu te arrumaria essa pessoa de volta para você? O homem sorriu como um diabo e cochichou assim. Sobre o autor da postagem. Capítulo 169, Vingança desenrolando, 1. Eu vi um sonho. Naquele mundo, tudo foi salvo. Sem luta entre humanos, beastins e demônios. Em todo o país, todo mundo ria e vivia em alegria sem se preocupar enquanto uns apoiavam os outros todo dia. Um dia, eu fui invocado neste mundo devido a um acidente durante um dos experimentos mágicos da Letícia. Então, para poder retornar ao meu mundo original, eu decidi ir numa jornada com a Letícia. Naturalmente, no começo, nós sempre estávamos brigando, discutindo, xingando um ao outro e se dando bem. E naturalmente nos apaixonamos. Sem herói, sem mal. Ninguém precisou ser sacrificado. Ou ser o sacrifício de outra pessoa. Era sem dúvidas um mundo gentil para mim. No momento em que eu acordei, a sensação que persistiu, como um gosto residual, era muito desagradável. Era gentil demais, muito indulgente. Neste ponto, eu não podia nem aceitar isso como um dos meus sonhos acordados fantasiosos. Mas, eu tenho certeza que está tudo bem desse jeito. Tem que ser desse jeito.
Eu não mudarei, não até eu ter completado minha vingança. Eu não posso ter ninguém ficando no meu caminho, afinal. Por que eu estou avançando adiante, me forçando por este piche-lamacento fervendo? Sem mudanças em particular hoje também, Passando pela informação que eu recebi do Hatsuki, eu suspirei sozinho no hotel. A situação no campo de batalha com os demônios. A batalha continua, e parece que o Demonkin da chama explosiva, Ardei Reuis também está surtando por toda a parte. Ele é um de vários demônios assim, por isso resolvi deixar Demonkin para separar. Agora que a informação do Ardei Reuis surtando por todo lugar saiu, Letícia deve estar seguindo naquela direção, naturalmente, Lilia também deixará esta cidade. Depois de confirmar aqueles boatos se espalhando pela dungeon, eu saí para cá. Assim que eu retornei para este mundo, eu encontrei Letícia. Se eu for lidar com a Lilia, eu tenho que separar Letícia da Lilia. Então, no momento em que eu tive a informação que Leon está vindo para esta cidade para repor os mantimentos e forças, eu decidi mirar no Leon primeiro. Para esse fim, eu deixei no mínimo treinamento na dungeon para ajudar quando a informação sobre Ardei Reuis se espalhar pela cidade. Se o boato do paradeiro de Ardei Reuis for vazado, Letícia seguirá ele e deixará esta cidade. Eu não posso espiar diretamente na Letícia, que é praticamente uma trapaça com qualquer coisa envolvendo poderes mágicos, mas ela já deve estar fora da cidade pela hora que os boatos se espalharem. Eu posso me preparar completamente para o Leon. Isso sendo dito, mas como eu também tenho que cuidar da Lili agora que Letícia está ocupada com Ardei Reuis, eu não tenho muita folga. Os preparativos estão prosseguindo tranquilamente. Com a ajuda do sortudo, o palco está sendo montado legal. Só um pouquinho mais até tudo estar pronto. Para a pontada final, tem que ser este camarada. No que a Soul Blade emergiu e se materializou, eu segurei ela na minha palma. O que eu tinha em minha mão era a Induction Blade of Genus Metamorfose. Lâmina de indução da metamorfose de gênero, mas este gênero não é masculino-feminino, mas sim aquilo de família, gênero e espécie da biologia. A pequena Soul Blade tinha lâminas grossas como um tipo de faca grande em ambos os lados do cabo. Contudo, não tinha um brilho metálico na lâmina, e ela tinha uma textura de material translúcido, como garras animais. O interior da lâmina é oco. E, em um lado da lâmina, algo com uma cor misteriosa que não pode ser distinguida como uma cor em particular está carregado dentro. Também similarmente, o cabo daquele lado e a parte ornamental da lâmina mudam de tom a cada alguns segundos. Estava em contraste do tom monocromático oposto da lâmina vazia. Mais uma vez confirmando a decência dos toques finais pela Soul Blade, eu desfiz a composição e fiz ela retornar para dentro de mim. Eu joguei meu corpo e capotei na minha cama de costas. Se você está resoluto que as fadas são importantes, então que seja. Induction Blade of Genus Metamorfose é uma lâmina que não é adequada para a batalha. Mesmo que sua lâmina não seja tão ruim quanto uma espada de madeira, ela falta com incisividade, e por causa de seu tamanho pequeno, ela não pode ser usada como uma arma contundente. Seu manejo será um problema se for usada como uma arma oculta. E também, a habilidade que esta Soul Blade possui não traz efeito imediato, nem é uma cujo impacto aparecerá durante o combate. Esta Soul Blade só tem uma habilidade. Ela transforma a raça do oponente em outra. Contudo, isso levará meio mês. Mesmo que seja ativada durante batalha, não terá efeito imediatamente. Além do mais, ela só muda a raça. Ela não consegue apagar as skills que foram marcadas na alma. Nesse caso, você também se juntará para que eu possa lhe apagar. Sobre a conversa de promoção para o rank S na guilda. Leon definitivamente aparecerá lá. Ele aparecerá para testar minha força. Ao fazer isso, eu terei alcançado o requisito para ativar esta Soul Blade. Isto é porque para ativar a Induction Blade of Genus Metamorfose, o poder mágico do oponente é necessário.
junto com as fadas que você está tão intento em proteger. Leon, eu transformarei sua raça naquela das fadas. E então, depois de ter lhe transformado numa fada. Curraia, culharra, culharrarralhar. Ah, eu não posso esperar. No momento que seu rosto se distorcer em agonia. Não importa o que aconteça, eu já decidi lhe matar, e isso já está cravado em pedra, mas eu simplesmente não posso deixar de imaginar o que você escolherá no fim, tanto que eu não consigo evitar. Ha 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 ha, ha ha ha. Fu! Porque esse dia está se aproximando direitinho. Nós estávamos voando pela floresta clara como de costume. A luz do sol brilhante sendo filtrada pelas árvores é muito agradável, e nós fadas estamos em nossa caminhada diária rotineira. Oh! Mas você não cochilou durante ontem inteiro? Ontem, teve um enorme desafio de comer bastante. Eu comi bastante carne. Não, você quer dizer que você foi obrigado a comer bastante carne, né? No fim seu estômago estava tão inchado que era hilário. O desafio de cochilo no ontem, do dia antes de ontem, de ontem. Isso mesmo, afinal, nós não concordamos todos que a pele de um cachorro peludo é melhor do que aquela de um humano cochilando. A pele do humano não era nem um pouco boa. Isso mesmo, o humano não era bom. Pensando desse jeito, então a caminhada não é uma rotina diária, então começando amanhã, caminhar é a rotina diária. Numa hora dessas, eu ouvi um barulho alto de tinido. Um som que não originou da floresta, um som que monstros não fazem, um som que é feito quando um novo brinquedo vem para cá. Aí vem um novo brinquedo. Aí vem um novo brinquedo. Aí vem um novo brinquedo. Entre todos nós que estamos presentes ali, 3 de nós, incluindo eu, erguemos nossas mãos. Vamos tirar um cochilo. Vamos brincar de pega-pega. Não, é esconde-esconde. Vamos almoçar. Parece que o resto não estava interessado, e ao invés disso estavam focando sua atenção em outra coisa. Assim como com o bando de humanos de um tempo atrás, porque nós pegamos eles em largas quantidades, parece que eles ficaram bem entediados. Parece que eu também fiquei entediado? Parece. Como esperado, humanos servirão como um brinquedo interessante. Quero dizer, eles são os grandes bobos no fim das contas. Topando com um ataque surpresa, e depois de ser manipulado para fazer um monte de coisas e então retornar para a sanidade, eu posso tomar algumas emoções bem legais. Vamos lá, vamos lá. Devemos ir só a gente. Pegue ele, pegue ele. 2, vai. Marchar. A unidade de 3 fadas incluindo eu, nós estamos voando no ar, costurando pelas árvores que cresceram absorvendo bastante poder mágico. Apesar de ser desnecessário, eu também tentei imitar o bater das minhas asas. Achei ele! Achei ele! Achei ele! Olhando para baixo de cima das árvores, nós vimos o humano andando com grande dificuldade pela nossa floresta. Um brinquedo que está usando um casaco esfarrapado, carregando uma grande mala. Por algum tempo agora, brinquedos como este têm vagado em nossa floresta. Eles vêm buscar plantas medicinais que absorveram bastante poder mágico enquanto cresciam. Mas algo parece estranho? Parece diferente do de costume? Meus garotinhos fofos. Vocês podem fazer o que vocês bem entenderem, como entenderem. Afinal, nós estamos protegendo este mundo. Onde árvores brilhantes sagradas crescem, é nosso paraíso. Nosso jardim de flores. Brinquem como quiserem, o quanto seus corações quiserem. Ponto. Repentinamente, eu lembrei das palavras que a dama rainha disse. Porque eu sou um pouco mais excepcional que o resto, eu frequentemente tenho conversas com a dama rainha.
Durante performances musicais em que eu demonstrei usando um instrumento musical criado de humanos vivos, ela mexeu em minha cabeça enquanto dizia: "Você tem um gosto excepcional." Eu fui capaz de receber um tiquinho da bênção da Dama Rainha. Desde então, eu estive devotadamente brincando com humanos. Então hoje, como de costume, eu vim brincar com o humano, mas eu imagino por quê, eu imagino por quê, eu imagino por quê? Eu estou tendo uma sensação estranha. Mesmo quando eu quero brincar, eu não sinto vontade de brincar, eu imagino por quê. Sobre o autor da postagem. Capítulo 170 Vingança desenrolando, 2. Vamos nos aproximar dele e dilacerar os olhos dele. Enquanto estamos nisso, vamos arrancar fora o nariz dele também. Enquanto eu estava parado me sentindo ansioso sobre esta sensação que eu não tenho bem certeza o que é, os outros dois imediatamente correram para capturar o humano. Como humanos são tolos, nós nos tornamos visíveis e no que nos aproximamos enquanto ríamos, ele parece ser quase indefeso. Nós chamamos por ele, e enquanto ele estava rindo parecendo tão feliz, nós demos um empurrão e corremos atacando com nossas mãos, e então pela surpresa e dor, ele fez uma cara muito interessante. E junto com a confusão, uma emoção que é um petisco muito, muito suntuoso para nós começou a escapar. Nós começamos a cair de boca naquela emoção, e começamos a ficar doidões. Pela norma, nós teríamos apenas começado a brincar dali em diante. Como fazer ele brincar de pega-pega com monstros na floresta, ou jogar ele pelado numa caverna cheia de insetos venenosos, ou fazer parentes lutarem entre si. As emoções dos humanos em momentos assim são iguarias para nós, que eles se tornam a fonte de nossa animação, apesar de ser o maior de todos os prazeres, apesar que... Galera, pera! Naquela hora, eu estava brilhando como se eu tivesse acabado de receber uma revelação divina. Isso mesmo, a Dama Rainha disse isso uma vez. Que de vez em quando, nós topamos com alguns brinquedos especiais que se dão bem com nossas frequências. Esses humanos podiam virar fadas que nem a gente caso eles escolham isso voluntariamente. Pera! Pera! Os dois também ouviram minhas palavras e pararam. Eu deixei eles, parecendo feliz, e então me aproximei do humano. Nós podemos acabar recebendo um novo amigo. E aí, humano, humano? Eu chamei me sentindo ótimo. O humano estava usando um gorro profundo e não respondeu. Ouça, ouça, vamos conversar. Vamos lá, nos mostre seu rosto. Eu fui e disse tudo aquilo, mas pelo contrário, ele segurou a ponta do gorro e jogou sua cabeça ainda mais para baixo. Mangas compridas e luvas pretas, ele não sente calor. Ele está bem, eu imagino. De qualquer jeito, talvez ele não tenha me ouvido de novo. Minha voz não foi muito fraca. Se eu for na frente da cara dele, então ele certamente me notará, certo? Vamos lá, me escute logo. Você não gosta de ser ignorado. Gosta. Eu chamei pelos outros dois, me pendurei no gorro do humano, e rolei ele para cima de uma vez. Nós fomos pegos de surpresa pelo rosto. Fui. O que nós vimos, o que nós achamos depois de espiar pensando que era um rosto, era um slime branco e liso. O rosto virou tentáculos estilo geleia e se enrolaram nos nossos corpos do pescoço para baixo. E naquele momento, nós fomos atingidos por uma dor violenta por todo nossos corpos. Ai. Ai. Ai 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 ui 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 ai. Eu estou derretendo. Eu estou chabubu vvhh. Babababá, baba, ba, baia. Os dois além de mim, como fragmentos de gelo colocados numa duna de areia, rapidamente viraram bolas de poder mágico sem massa, e derreteram nos tentáculos. Espera, espera, espera! Meu corpo também começou a derreter. Isto não está certo, isto não está certo, isto não está certo. Como pode? Eu estou envolvendo meu corpo inteiro com poder mágico, então como isto é possível? Graças à bênção da Dama Rainha, eu ainda era capaz de aguentar, mas mesmo com isso, eu ainda estou derretendo pouco a pouco.
Mas, eu parei de tentar desesperadamente sacar poder, e então retirei meu corpo. Oh, este aqui possui uma bênção. Sorte minha ponto. Meu corpo inteiro tremeu pelo som daquela voz, que era como se tivesse sido costurada junta. Um som de aviso está apitando em meu cérebro. Perigo, perigo, perigo. Este cara é péssima notícia. A bênção da dama rainha está me dizendo para fugir deste cara. O que eu faço? O que eu faço? Eu tenho que escapar. Eu tenho que escapar. Ao contrário de sua sensação de pressa, ele está gradualmente sendo levado para um canto. Isso mesmo, não importa que tipo de ser vivo, eles não podem se equiparar com a gente. Nós devoramos emoções, nós devoramos a mente. Assim como nós sempre fizemos com os brinquedos até agora, eu só tenho que fazer a mesma coisa. Até humanos e monstros, assim que eu faço isso, eles se tornam incapazes de se mexer mais. Não tem procedimentos complicados antes de nós sermos capazes de devorar emoções. Só que, deveria ter uma alma e um corpo consciente que esteja conectado perto de nós. Em particular, as penas de nós fadas são um amontoado de poder, então se eu tentar agora com toda a minha força, eu devo ser capaz de destruir a mente dele. IGAA! Naquele momento, todos meus pensamentos foram esmagados até ficarem vazios. Depois de invocar meus poderes, o que havia adiante era uma escura emoção na cor da escuridão. Uma mente escura sombria, do tipo que eu nunca tinha visto, projetando duas pedras brutas batendo ferozmente contra os ângulos uma das outras enquanto jogavam seus arredores na colisão, e destruindo tudo em seu caminho. Aia, como esperado de um pedaço de lixo. Não vá apenas tentando e tocando tudo tão arbitrariamente. Ponto. Agagagagaga. Estou assustado, estou assustado, estou assustado. É como se um monstro estivesse separando ossos enquanto mastiga bem na minha frente. Porque eu sou incapaz de escapar. Mesmo quando eu não estou mais exalando qualquer poder, pare com isto, me deixe ir, me deixe ir, me deixe ir logo. Mesmo quando eu estou freneticamente tentando escapar, mesmo quando meus poderes que também vazam na mente dele estão sendo anulados, ainda, eu sou incapaz de fugir do mundo daquela mente azeviche. Como que me atraindo para ele, ele está me mantendo cativo. Meus olhos estão esmagados. Minhas orelhas estão estouradas. Meu nariz apodreceu. Minha mão direta, perna direita, mão esquerda estão gradualmente sendo retiradas. Eu mesmo, minha própria existência está se soltando e sumindo de cada parte do meu corpo. Eu estou sendo apagado, eu estou sendo engolido sem um traço. Sumindo, sumindo, sumindo. Não se preocupe, eu não lhe deixarei só sumir assim. Desta vez, muito escrupulosamente, não importa o que aconteça, mesmo que eu cruze o mundo, ou quantas vezes o mundo escolha começar tudo de novo. Ponto. De algum modo, no último minuto, minha consciência apenas não sumiu. E mais uma vez, minha cabeça que já havia sumido brotou como se estivesse sendo regenerada. E lá, ao contrário do que eu vi pela primeira vez, a cabeça de um ser humano normal estava lá. HM não, era qualquer coisa exceto normal. Cabelo preto com olhos pretos, ambos pareciam ter uma cor de um certo tipo de escuridão como aquela encontrada no fundo de um buraco profundo. Quanto mais gasta sua alma é, mais eu uso ela para lhe obliterar e te matar. Ouvindo isso, eu cheguei a uma realização. Esta emoção que está sobrando dentro de mim, é aquela que os humanos chamam desespero. Dentro da floresta desconhecida, um monstro estava vagando nas sombras. Eu reuni os materiais agora bem bacana a ponto. Uma voz que não soava natural, como uma voz gritando, escapou da cara desse monstro tremendo que devorou fadas. Contudo, a voz soava mistérios e animada. Eu também me acostumei em agir neste corpo. Esta skill de possessão de corpo gosmento é ainda mais impressionante do que eu pensei. Ponto. Kyupi. Oh, realmente ajuda bastante, sortudo. Ponto. O monstro,
decidindo que isso é o suficiente, parou de rondar, e se sentou no mesmo lugar. Tudo bem então, sortudo. Nós estamos criando o próximo, ok. QP. Com aquelas palavras como pontapé inicial, o monstro decidiu parar de assumir a aparência de um humano. E então ele retornou para sua forma original, uma forma indeterminada de um slime. O corpo gosmento que parecia estar adotando as cores vermelho, azul, amarelo, verde, branco e preto sem qualquer constância, se remexer irregularmente, como que se estivesse em agonia. Gobio. E eventualmente, como que sendo empurrado por dentro, ele deu à luz outro monstro. Gobiobioggggbgaiga. O monstro recém-nascido tinha uma aparência que só podia ser resumida como sinistra. Se visto de uma longa distância em um lugar escuro, talvez ele possa apenas parecer um gigante com uma enorme figura. Tendo 2 mãos e pernas, com um físico musculoso, e em respeito ao corpo, ele possuía uma cabeça até que ainda maior. Contudo, essas eram as únicas feições que ele compartilhava com um humano. De sua pele verde enegrecida, ele derrama um líquido transparente viscoso no chão, e de sua cabeça nasce a parte superior do corpo de um pequeno boneco, que foi feito usando o corpo de uma fada como material. Sobre o autor da postagem.